Todos esses que já viveram na sociedade nos últimos anos não se compara com Jesus, porque ele foi resiliente e cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Qual era o propósito de Jesus? Vir ao mundo. E a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Para quê? Para que ele fosse moído na cruz pelo meu e o seu pecado e nos desse vida em Cristo Jesus. Hoje podemos desfrutar de uma nova realidade, podemos desfrutar dos céus na terra, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E ele nos ensina sobre o poder da resiliência. Olá, meu nome é Rafael Prata, que alegria ter você aqui com a gente. Estamos na nossa série aqui, no nosso devocional, todo dia semeando a palavra de Deus. E você agora pode ser usado pelo Senhor também, compartilhando esse devocional com outras pessoas, inspirando, ativando outras vidas também. Então quero te convidar, curta esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aqui para você receber então tudo aquilo que nós temos feito aqui em Lagoinha Tampa e ser inspirado por Jesus. Nós estamos então em uma série falando sobre quebrar o ciclo e hoje a palavra é o poder da resiliência. É interessante que as pessoas mais influentes na sociedade nos últimos anos, elas foram resilientes. E uma das pessoas que nos chama muita atenção é Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um dos presidentes nos Estados Unidos, talvez o mais citado na história americana. E a história diz que ele perdeu as eleições cerca de 7 vezes. Ele perdeu as eleições 7 vezes antes de se tornar, então, o presidente dos Estados Unidos. A outra pessoa também que nos inspira muito é o Steve Jobs, Ele, sem dúvida, foi o maior propulsor de tudo aquilo que estamos vivendo hoje em termos de tecnologia, de smartphones. Ele que foi demitido da sua própria empresa, mas foi um homem extremamente resiliente e liderou em cima da crise. E outro homem que me chama muita atenção também foi Thomas Edison. Thomas Edison, ele que foi expulso da sua escola quando foi criança, porque os professores disseram que ele não tinha capacidade para lidar com outras crianças. E é interessante que Thomas Edison, ele inventou tantas coisas e uma delas que todos nós sabemos foi a lâmpada. Uma coisa que me chama muita atenção é que todos esses 3 homens foram resilientes. Mas sem dúvida, a palavra de Deus para nós hoje nos fala sobre Jesus. Em Filipenses 2, versículo 8, diz que ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Talvez o homem mais resiliente que nós podemos ter na nossa história é Jesus. Todos esses que já viveram na sociedade nos últimos anos não se compara com Jesus, porque ele foi resiliente e cumpriu o propósito que Deus tinha para ele. Qual era o propósito de Jesus? Vir ao mundo. E a Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. Para quê? Para que ele fosse moído na cruz pelo meu e o seu pecado e nos desse vida em Cristo Jesus. Hoje podemos desfrutar de uma nova realidade, podemos desfrutar dos céus na terra, porque Jesus pagou um alto preço por mim e por você. E ele nos ensina sobre o poder da resiliência. Eu quero te encorajar, independente da área que você esteja passando, das situações que você esteja envolvido, seja resiliente como Jesus. Seja forte e corajoso e lidere acima da crise. Que Deus te abençoe e te dê resiliência para superar dias difíceis. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.